1 Samuel, capítulo 16, a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Eu vou enviar você a Jessé, o belemita, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho, vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele a quem eu indicar. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a aparência nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Versículo 10. Assim Jessé fez passar seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um mais moço, mas ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande-o chamar, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel então pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós não viemos aqui para encontrar amigos apenas. Nós não viemos aqui apenas para ter uma experiência de culto ou para viver um ambiente agradável numa noite de domingo. Pai, nós viemos aqui porque nós somos carentes da tua voz, falando, admoestando, ensinando e instruindo os nossos corações. Por isso nós te pedimos, Pai, que a tua voz ecoe essa noite. Nós não queremos só mais um culto, nós não queremos só mais uma palavra. Nós queremos entender e discernir aquilo que os céus estão dizendo a nosso respeito a essa noite. Por isso nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para falar e para ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Isaías me perguntou: Pastor Elisa, qual vai ser o título da mensagem hoje? E hoje eu queria falar com você sobre vivendo o processo e desfrutando do propósito. Fala comigo: viva o processo e desfrute do propósito. Fala para quem está do teu lado: viva o processo e você desfrutará do propósito. Quando olhamos a palavra, a Bíblia vai nos relatar um momento específico da história de Israel. A Bíblia fala que o povo estava clamando, pedindo a Deus por um rei. Então o Senhor levanta Saul como rei de Israel. Saul de fato foi escolhido, ele foi levantado pelo Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Saul peca. Saul, em uma guerra contra os amalequitas, ele toca em coisas que não deveria. O Senhor deu uma direção para que ele não pegasse dos despojos. E a palavra vai dizer que ele tirou do melhor de tudo dos despojos e levou para ele. Saul se desviou tanto dos caminhos do Senhor a ponto de matar 85 sacerdotes. A palavra vai dizer que até cartomante Saul chegou a consultar, porque o coração de Saul se desviou. E a palavra vai dizer então que a voz de Deus veio em encontro ao profeta Samuel. E quando nós chegamos aqui no capítulo 16, a Bíblia fala que Deus fala a Samuel: Samuel, até quando você vai chorar por causa de Saul? Porque eu rejeitei. Olha que interessante isso, porque quando a voz de Deus vem de encontro ao profeta, o profeta estava chorando por causa da ausência, ou melhor, por causa da rejeição de Deus em relação a Saul, porque Saul havia pecado. É interessante isso, porque eu estava lendo esse texto e eu quero abrir um parênteses aqui, porque a palavra vai dizer que Samuel estava chorando por algo que Deus havia rejeitado. Quantas vezes nós estamos neste lugar, porque a palavra vai nos mostrar que nós somos aqueles que oramos,
de Deus. Mas quando Deus vem estabelecer uma vontade que não é a nossa vontade, nós choramos, choramos e choramos por coisas que Deus tirou da nossa vida. Talvez você está aqui essa noite, você está neste lugar, chorando por coisas que Deus está levando da sua vida, chorando por pessoas, chorando por relacionamentos, eu não sei. Mas a palavra vai dizer que a voz de Deus vem de encontro a Samuel. E ele fala: Samuel, até quando você vai chorar? Eu o rejeitei. Meu irmão, mais do que ter coragem para pedir para que Deus faça a vontade dele, é você ter coragem para viver e levantar e continuar prosseguindo quando Deus estabelece a vontade dele. Porque nem sempre a vontade de Deus é a mesma vontade que nós temos. Mas algo que eu quero que você saiba na sua vida é que Deus nunca tira algo ou alguém sem ter outra pessoa ou outra coisa preparada para colocar no lugar. Porque quando Deus se aborrece de Saul, Deus já tinha um novo rei preparado para estar naquela posição e naquele lugar de governo. Deus então dá uma direção ao profeta Samuel. E ele diz: vá à casa de Jessé, porque lá você ungirá para mim o novo rei de Israel. A Bíblia vai dizer que quando o profeta chega, Jessé então começa a passar os seus filhos diante dele. Você sabe a história. O primeiro filho que passa é Eliabe. Irmão, imagina no cara que tinha cara de rei, pose de rei, jeito de rei, era Eliabe. Quem era Eliabe? Eliabe era a figura perfeita para estar naquela posição de governo. Só que a Bíblia vai dizer que quando Samuel olha para Eliabe e fala: agora esse é o rei, a Bíblia fala que Deus fala para Samuel: Samuel, você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. Deus olha para ele e fala: não é esse o escolhido que eu tenho. É interessante porque no olhar do profeta, ele estava escolhendo alguém que era do mesmo padrão, do padrão de Saul, porque Saul era o cara mais bonito da época que tinha. A palavra fala que ele era tão formoso que ele se destacava entre os outros. E no olhar do profeta, agora ele vem olhando e pensando: bom, o próximo rei será alguém no mesmo padrão do antigo. Só que algo que eu quero que você entenda é que quando Deus fala que vai estabelecer um novo tempo, vai fazer algo novo na sua vida, aquilo que Deus se propõe a fazer nunca é no padrão ou no molde antigo. Por quê? Porque o padrão de Samuel era um padrão de beleza exterior, mas o padrão que Deus tinha para o mover daquele novo tempo e daquela nova estação não tinha a ver com uma aparência externa, porque Eliabe era aquele que tinha uma aparência externa, mas não tinha coração. E algo que eu quero que você entenda durante esses dias é que o que Deus está para fazer na sua vida e na sua história não tem a ver com aparência, tem a ver com essência. Deus está chamando uma geração que não tem cara de rei, não tem jeito de rei, não tem pose de rei, mas tem um coração preparado para o lugar de governo, tem um coração preparado para o lugar da autoridade. Se é para o Senhor, você pode aplaudir. A Bíblia vai dizer que passam então os 7 filhos. Não é esse que eu quero, esse não quero, esse não é ele, não é ele. Passam os 7. E 7 fala da perfeição. Talvez os 7 falavam da perfeição do coração de Jessé. Até que o profeta Samuel vira e fala: será que não tem mais nenhum? Você não tem mais nenhum filho? Aí o pai vira e fala: ah, tem um. Mas ele está lá no pasto, apacentando as ovelhas. E então Jessé fala: mande chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha ter conosco. É interessante porque 8 na Bíblia fala de novos começos. E no coração de Jessé, o 7º ou os 7 filhos falavam da perfeição daquilo que ele podia apresentar. Mas Deus manda chamar aquilo que tinha a ver, ou aquele que tinha a ver com um novo padrão e um novo começo que ele queria, do jeito dele e da maneira dele. Naquele dia, a palavra vai dizer que Davi
foi ungido rei naquele lugar. O óleo de Deus desce sobre a cabeça dele. Só que nós não vamos ver Davi iniciando imediatamente o tempo do propósito de Deus sobre a vida dele. Algo que eu quero que você entenda no seu coração é que naquele dia a promessa de Deus é derramada sobre ele. Mas toda promessa está diretamente entrelaçada com o propósito de Deus, ou com o processo de Deus. Preste atenção, toda promessa está diretamente entrelaçada com um processo. Por mais que ali a unção tivesse sido liberada, a palavra vai nos mostrar que Deus leva Davi a partir dali para um lugar chamado processo. E se tem uma coisa que nós não gostamos de falar, é do tal do processo. Quem aqui gosta de um processo? Ninguém. Porque ninguém tem paciência para viver processo. Mas sabe algo que eu aprendo nesse texto? É que muita gente acha que o processo é Deus anulando a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Mas algo que eu quero e eu sinto da parte de Deus de falar ao teu coração é que quando Deus te leva para um processo, Ele não esqueceu da promessa. Quando Deus te leva para um processo, na verdade, Deus está te levando para a escola preparatória para que você viva o lugar do propósito que Ele tem preparado para você. Talvez você está aqui e você tenha palavras da parte de Deus. Talvez você está aqui, meu irmão, e você tem um propósito. Aliás, talvez não, 100% das pessoas que estão aqui essa noite carregam um propósito da parte de Deus. Mas talvez você não está entendendo o agir de Deus na sua vida durante esses dias, porque você está parado em um lugar chamado processo. Você acha que tudo que Deus falou se perdeu no meio do caminho. Sabe o que é interessante? Que antes de Deus levar Davi para o trono, Deus marcou um encontro com Davi no pasto. Antes de Deus levar Davi para o lugar de governo, Deus marcou um encontro com Davi em um lugar chamado processo. Porque o processo é a forja que Deus usa para te preparar para o destino profético que Ele tem preparado para você. Eu preciso que você entenda algo. Deus não é irresponsável em te levar para o lugar do propósito sem te forjar, sem te preparar, sem te dar um coração à altura do lugar que Ele tem para você. E quantas vezes, se é para o Senhor, você pode aplaudir. Mas sabe, muitas vezes nós achamos que o pasto é o lugar do nosso esquecimento. Davi estava esquecido no pasto. Até o pai dele esqueceu dele no pasto. Mas eu posso te falar algo? O pasto foi o lugar onde o menino teve a revelação do bom pastor. E porque ele se permitiu, porque ele permitiu viver a revelação do bom pastor, a palavra vai nos mostrar que aquele lugar do esquecimento não foi o lugar da rejeição, foi o lugar da revelação, onde Deus estabelece agora pilares ao coração de Davi, para que ele pudesse chegar ao lugar do trono, do governo que Deus tinha preparado para ele. A minha pergunta para você hoje é: será que você não está fazendo do teu processo o lugar da tua fuga? Ai, Deus esqueceu de mim, acho que não tem jeito mais para mim, não tem como mais. Será? Meu irmão, eu vou falar algo para o seu coração. Eu nunca vi Deus levantar alguém que não seja primeiro consolidado no bastidor. Eu nunca vi Deus levantar alguém para o lugar de governo sem antes consolidar essa pessoa nos lugares secretos onde ninguém estava vendo. Sabe o que foi o processo da vida de Davi? O processo da vida de Davi foi o lugar onde Deus consolidou o coração do menino para o trono. E às vezes nós estamos com raiva de Deus porque Deus nos colocou no processo. Mas eu preciso dizer para o teu coração que o processo não é o lugar do teu vitimismo. O processo é o lugar que Deus quer se revelar a você. O processo é o lugar que Deus estabelece pilares ao teu coração, para que você tenha um coração firmado para o lugar que Ele tem para você. Sabe o que é publicidade no reino? Publicidade no reino é a exposição daquilo que foi consolidado no secreto. Então não adianta você querer o lugar da evidência, não adianta você querer o lugar do cumprimento, se primeiro você
você não deixa Deus te consolidar no secreto. Meu irmão, cantar na igreja que Deus é bom é fácil. Cantar na igreja que Deus é santo, que Ele é fiel é fácil. Eu quero ver você permanecer crendo no meio do processo, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele vai concluir a boa obra que Ele completou na minha vida. Meu irmão, é sobre isso, não é sobre um destino, é sobre uma jornada, onde você tem a revelação do bom pastor sobre a sua vida. Você está no processo, então viva o teu processo. Ei, para de fugir do teu processo, porque se você foge do processo, você está anulando a forja que Deus quer usar para que você alcance o lugar que Ele tem para você. Faça as pazes com o seu processo, porque tem estratégias no seu hoje que Deus quer liberar. Ei, Deus marcou um encontro com Davi enquanto ele estava no pasto. Teve leão? Teve urso? Teve, mas também teve o bom pastor. Quando nós olhamos o processo, nós vamos ver que Davi de fato foi colocado naquele lugar, mas havia um propósito de Deus sobre a vida dele. E quando a gente fala a respeito de propósito, a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes que há um tempo e um modo para todo propósito debaixo dos céus. Eu volto a dizer que não há ninguém aqui essa noite que não tenha um propósito da parte de Deus. Só que eu preciso que você entenda que há um tempo, diga comigo, há um tempo e um modo. Há um tempo e um modo. Olha isso, a Bíblia vai dizer que há um tempo para o cumprimento do propósito de Deus sobre a sua vida. Cutuca esse irmão que está do teu lado e fala assim: vou ajudar a pastora a pregar. Fala assim: você está muito cansado, vou te ajudar, vou ajudar ela hoje. Você vai olhar para ele e vai falar assim: Deus marcou um dia na agenda do céu para o cumprimento daquilo que Ele te prometeu. Deus marcou um dia na agenda do céu para o cumprimento daquilo que Ele te prometeu. A Bíblia fala que há um tempo estabelecido por Deus. Você não está entendendo? Será que tem alguém aqui que tem um propósito da parte de Deus? Então, peraí que eu tenho uma palavra de Deus para você. Não é, Elisa? Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo. Há um tempo. Há um tempo. Deus marcou um dia. O dia do cumprimento daquilo que Deus te falou já está marcado por Deus. Há um tempo. Mas não há apenas um tempo. Há um modo. A Bíblia vai falar sobre um tempo e sobre um modo. E quando a gente fala sobre esse modo, é aqui que pega mais pra gente. Por quê? Porque o modo do cumprimento do propósito não é o meu modo. Tem muita gente que quer ouvir a palavra, quer ouvir a promessa, quer ouvir o que Deus quer fazer, mas poucos estão dispostos a se permitirem serem forjados para estar naquele lugar no padrão de Deus e não no seu padrão. Não adianta você querer viver o propósito de Deus sobre a sua vida. É necessário permitir que Deus gere em você o modo que Ele tem para que você cumpra aquilo que Ele estabeleceu sobre você. Há um modo. Eu não posso ser negligente de falar para você que Deus vai te dar uma palavra e você vai sair igual um desinvestado fazendo do jeito que você quer, porque isso não é verdade. O fato de Deus liberar uma palavra sobre você não te dá autonomia para fazer do jeito que você quer e nem na hora que você quer. Quantas vezes eu vejo pessoas querendo arrombar portas, acessar lugares que ela ainda não está preparada para estar. Por quê? Porque não entendeu que quando Deus libera o propósito, esse é o primeiro ponto, mas depois vem o tempo e vem o modo. Há um modo. Há uma escola preparatória após Deus liberar um propósito sobre a sua vida. E quando nós olhamos, nós vamos ver que Deus levou Davi a esse lugar.
E existe um salmo na Bíblia que contém os pilares que Deus revela ao coração de um homem enquanto ele está em um processo. Eu vou falar rapidamente sobre esses pilares, mas talvez você se identifique com alguns desses pilares. Talvez alguns Deus já tenha estabelecido sobre você. Talvez outros, vai ser a noite que Deus vai te revelar aquilo que ainda precisa ser alinhado ao seu coração. Sabe que salmo é esse? Salmo 23. Vai lá comigo, Salmo 23. O Salmo 23 não é só um salmo bonito, ele contém os pilares da revelação de Deus ao coração de um homem que está em um processo. A palavra diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quando nós olhamos o Salmo 23, o Salmo 23, ele expressa os pilares que Deus revela ao coração de alguém que está em um processo. Você vai fazendo um checklist aí no teu lugar hoje, amém? Está preparado? Você está preparado para fazer um checklist do céu aí para ver o que já checou? Amém? Primeiro verso é o verso primeiro. A palavra diz que o salmista expressa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O primeiro pilar da revelação de alguém que está em um processo é que o processo é o lugar que Deus te ensina sobre dependência e identidade. Olha o que o salmista vai dizer, ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista declara: o Senhor é o meu pastor, e aqui ele está olhando para o caráter de Deus, eu quero que você entenda que olhar para o caráter de Deus também traz a revelação de quem você é e da identidade que você tem em Deus. Porque quando ele afirma: o Senhor é o meu pastor, a declaração de Davi em dizer que o Senhor é pastor, naturalmente o coloca na posição de ovelha. Então, se o Senhor é pastor, a minha identidade é de ovelha. Irmão, olhar para o caráter de Deus expressa a revelação da sua identidade que você tem em Deus. Eu nunca vi ninguém começar chamado sem entender primeiro a sua identidade. Não é à toa que Jesus só começa o ministério dele debaixo da revelação: tu és o meu filho amado. Mas não só isso. Após ele ter a revelação, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea como que de pomba. E a partir de agora, tudo que ele faz no ministério dele é debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque identidade e dependência são pilares da revelação de Deus, que Deus estabelece ao coração de um homem que está prestes a viver o lugar do chamado e da vocação. Você está aí, está passando por uns perrengues, santo, gospel. Você está aí, você está vivendo aquela fase que você fala: meu Deus do céu, não tenho dinheiro para pagar a conta. Aí está você desesperado, só que você não entendeu nada. Por que Deus me deu uma palavra e de repente, a gente fala isso com os alunos do carisma, Deus liberou a palavra e de repente começa uns perrengues santos. Aí se desespera. Ei, você está desesperado porque você ainda não entendeu que no processo Deus se revela como aquele que é o seu pastor. E uma das características do pastor é que ele é o provedor da ovelha. Tudo que a ovelha precisa é o pastor quem provê para a ovelha, porque a ovelha não tem condições de prover para si o alimento que ela precisa. Então o bom pastor faz com que a ovelha não tenha falta de nada. Está desesperado porque você ainda não entendeu que ele quer se revelar ao seu coração como aquele que é o provedor. Ele quer afirmar a tua identidade e te posicionar nesse lugar da provisão. Diga comigo: identidade
e dependência. Segundo verso, ele declara: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda de justiça por amor ao seu nome. Sabe qual é o segundo pilar que Deus revela ao coração de alguém que está em um processo? É que a esses Deus se revela como guia. Preste atenção. O pastor, ele sabia o momento que a ovelha precisava de refrigério. Ele sabia a hora que ela precisava de descanso. E a palavra vai dizer que o salmista declara: Ele me guia pelas veredas da justiça. Só que o interessante é que ele fala assim, ó: Ele me guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Olha isso. O salmista entendeu que havia uma promessa de Deus sobre a vida dele. Só que agora ele declara assim: o Senhor me guia pelas veredas de justiça por amor ao nome dele. Eu quero que você entenda que algo que o Senhor vai revelar ao teu coração no teu processo é como aquele que te guia. Porque agora o Senhor libera uma palavra sobre o coração de Davi, mas o Senhor tem a responsabilidade em guiar Davi ao lugar do propósito que ele tinha para ele. Vamos lá. Davi tinha condições de se tornar o rei de Israel? O menino que estava esquecido no pasto podia se tornar o rei de Israel? Podia? Não. Mas ele sabia que havia alguém que o guiaria ao cumprimento do propósito que o Senhor tinha preparado para ele. Olha o que a palavra diz. O Senhor não guiava Davi por causa de Davi. Deus não vai te guiar por causa de você. A palavra diz que ele guiava porque ele tinha amor ao nome dele. A palavra diz que havia uma palavra liberada sobre Davi. E a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero que você entenda que a partir do momento que Deus libera uma palavra sobre a sua vida, Deus está te aliançando com a palavra dele. E agora ele se torna o responsável em te levar ao lugar do cumprimento do propósito. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele zela, ele vela em cumprir a sua própria palavra. Então agora ele tem responsabilidade em te guiar. Meu irmão, eu quero que você entenda que no seu processo tem direção de Deus preparada para você. Não é porque Deus te deu uma promessa que você vai andar como um perdido. Não é porque Deus te deu uma palavra que você vai andar como quem não sabe para onde vai. Pelo contrário, meu irmão, se prepare. Se você está em um processo, tem direções de Deus preparadas para você. Tem estratégias de Deus preparadas para você. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com o nome dele. Ele vela pelo nome dele. E se ele falou, ele não é homem para liberar uma palavra e te deixar perecer no meio do caminho. Será que tem alguém aqui comigo para crer nessa palavra junto comigo? Ele não é homem para liberar uma palavra e te deixar no meio do caminho, não. Ele vela em cumprir. É por isso que há uma garantia de direções e estratégias de Deus sobre você. Quem está num processo sabe. Ele vai me falar: ei, de repente chegam uns alunos lá no Carisma e falam: ai, não sei como vai ser depois que eu me formar. Ai, não sei. Ei, calma. Deus te deu a próxima direção? Não. Então para que você está querendo se mover se você não tem uma palavra? Se você não tem uma palavra, permaneça na antiga. O problema é que a gente quer uma palavra toda hora. Só que Deus não vai te dar uma palavra nova sem antes cumprir a antiga. Se Deus não falou, é porque eu ainda não tenho que saber. Será que tem alguém aqui comigo para entender isso? Se Deus não falou, é porque você ainda não tem que saber. Mas eu sei que eu tenho um guia. Eu tenho uma aliança com alguém que me guia. E eu sei que na hora certa Ele vai falar qual é o próximo passo. Porque eu aprendi no meu processo que Ele é aquele que me guiará para o lugar do propósito. Está checando aí? Você está querendo andar pelos seus próprios caminhos, ou você está deixando Deus te liberar a palavra primeiro,
para depois você andar? Será que você tem tomado as suas decisões? Tem gente que está aqui que tem decisões para tomar essa semana. A minha pergunta para você é: você vai fazer na força do seu braço? Ou você vai deixar Deus se revelar a você no teu processo, como aquele que vai à tua frente, te mostra exatamente o lugar que você tem que estar e qual é a decisão que você tem que tomar? Você vai deixar Deus se revelar a você no seu processo como aquele que te guia? Talvez Deus prove a alguns de vocês essa semana. Qual é o seu ímpeto ao tomar uma decisão? Você escolhe por você? Ou você pergunta: Senhor, qual é a tua opinião a respeito dessa situação? Sabe o que é ser guiado? É você deixar que a opinião de Deus vá à tua frente. Vira para ele e fala assim: essa semana vai ser preciso deixar que a opinião de Deus vá à tua frente. Quer ver um outro pilar da revelação de Deus? Ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Meu irmão, esse é um ponto, um pilar que eu não queria te falar, mas é uma verdade. Todo processo envolve um vale da sombra da morte. O salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. E é interessante porque falar sobre o vale da sombra da morte é um lugar que é algo que nós não queremos ouvir falar. Mas eu aprendi que o vale da sombra da morte é o lugar que você aprende o pilar da proteção. O processo é o lugar que Deus muitas vezes te leva para o vale, para você aprender que você é protegido. Elisa, mas eu vou morrer no vale da sombra da morte, e agora o que vai ser de mim? Irmão, você não entendeu que não é a morte que está no vale da sombra da morte, é a sombra da morte que está lá, não é a morte. Deus permite então por que o vale da sombra da morte? Eu vou te falar. Sabe por que Deus permite o vale da sombra da morte? Talvez você está aqui, você está passando por ele. Sabe por que Deus permitiu? Porque infelizmente muitas vezes nós só aprendemos com a dor. E às vezes o vale da sombra da morte é a estratégia que Deus usa para nos levar ao lugar do quebrantamento, para que então o cajado dele entre em ação, corrigindo e alinhando os nossos corações. Por que eu e você precisamos do vale da sombra da morte? Não é para deixar a gente em pânico, não é para dar crise de ansiedade, é para entender que o vale da sombra da morte, Deus quebranta o meu coração para que eu possa ser alinhado e corrigido dentro daquilo que Ele tem para mim. Eu nunca vi alguém ficar tão quebrantado quando ele está no vale da sombra da morte, como quando ele está nessa situação. O que Deus quer te ensinar? Porque o vale da sombra da morte não é o lugar da sua morte, é o lugar onde você aprende que, embora Deus permita o vale, Deus está com você no vale. Porque a palavra vai dizer que Ele passa com você, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Primeiro que não é lugar de morada, é lugar de passagem. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Pergunta para ele aí: você está no vale? Você não precisa temer. Fala para ele com autoridade: você não precisa temer. Porque o Senhor passa com você no vale. Quando nós olhamos, o vale é necessário para te ensinar sobre proteção, para corrigir e alinhar o seu coração. A palavra vai dizer no verso 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Um outro pilar da revelação de Deus é que quando nós olhamos o processo da sua vida também será o lugar da liberação, da unção e do favor de Deus sobre a sua vida. A palavra vai dizer que Deus preparou para ele uma mesa na presença dos seus adversários. Irmão, o que foi
foi aquela mesa, quando Samuel fala, eu não me assentarei à mesa até Davi chegar. Foi o quê? Foi Deus preparando uma mesa para ele na presença dos seus adversários. E naquele lugar, uma capacitação sobrenatural foi liberada sobre ele. Por quê? Porque o processo é o lugar que Deus te ensina que sozinho você não consegue, mas para sua incapacidade existe uma unção sobrenatural que te habilita a fazer aquilo que ele sozinho, aquilo que você sozinho não dá conta de fazer. Então presta atenção. Eu já vi muita gente falando assim: eu não vou porque eu não sei falar, eu não vou abrir o meu GC porque eu nem decoro os versículos. Pastor Isaías que manda abrir um GC? Eu não decoro nem os versículos da Bíblia, como dirá abrir um GC? Só que o que você não entende é que para sua falta de capacidade existe unção. E a palavra diz: abra sua boca, porque eu colocarei as palavras nos seus lábios. Quando você entende que não é sobre você, você entende o que é unção. E aí você vai, não porque você dá conta, você vai porque tem capacitação sobrenatural que te habilita a fazer aquilo que sozinho você não dá conta de fazer. Você não anda como quem não tem capacidade, você anda como alguém que foi habilitado por uma capacitação sobrenatural de Deus. O que é isso? Isso é alguém que aprendeu no processo que ele não é nada, mas em Deus ele se torna alguém que pode todas as coisas, porque o Senhor o fortalece. Unção. E a palavra vai dizer, a palavra vai nos mostrar. E aqui você pode se colocar de pé, vai fingir que a gente está acabando. Que o último pilar da revelação de Deus ao coração de alguém que está em um processo, preste atenção, é que alguém que está em um processo aprende o que é ser favorecido por Deus. Irmão, a palavra vai dizer que bondade e misericórdia certamente te seguirá todos os dias da sua vida. Sabe o que é alguém favorecido? Você já viu alguém favorecido chegando num lugar? Já viu? Ele chega, é aquela pessoa que você olha e fala: fulano chegou, já está sentando na janela. Fulano acabou de chegar, já está vivendo, já está fazendo, já está acontecendo. Por quê? Porque tem favor. Quem tem favor, irmão, não tem que arrombar portas, ele só acessa, porque as portas só se abrem para ele. A palavra vai dizer que sobre aqueles que permitem que Deus se revele a eles, a esses Deus derrama bondade, misericórdia. O favor de Deus te encontra no lugar do teu processo. Aí não importa se Deus falou que é um trono, que é um lugar de governo, um lugar de autoridade. Eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração, eu não sei. Mas quando você entende que não é sobre você, mas é sobre uma bondade, uma misericórdia sobre a sua vida, você entende que você não precisa se esforçar para estar naquele lugar. Você entende que você está posicionado, permitindo conhecer o caráter de Deus, e você agora só acessa o lugar que Deus tem preparado para você. Só acessa. Sabe, o Senhor trouxe essa palavra muito forte ao meu coração. Porque talvez você está aqui, você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. Talvez você está aqui, Deus te deu tantas palavras. Tem gente que está aqui, que está desviado, e você ouviu palavras, ou melhor, os seus pais ouviram palavras ao teu respeito, mas por não entender as lutas, as adversidades, você se desviou dos caminhos do Senhor. Talvez você está aqui e você fala: Senhor, se o Senhor não falar comigo essa noite, eu não quero mais saber. Eu não quero saber desse negócio de igreja, eu não quero saber mais desse negócio de servir. Mas eu venho com uma palavra de encorajamento para o teu coração, para dizer para você que Deus não esqueceu de você no teu processo. Deus não esqueceu de você enquanto você está nesse lugar. Não, meu irmão, existe um lugar, um tempo da revelação de Deus ao teu coração, para que você acesse o cumprimento daquilo que Ele te falou. Feche seus olhos aí no teu lugar. Eu não sei como está o teu coração hoje. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Mas o processo é o lugar que Deus quer se revelar a você.
O processo é um lugar que Deus marcou um encontro com você. Você está cansado, você está desanimado, porque você está olhando o que é externo e não está percebendo o que Deus quer gerar no teu coração durante esses dias. Não adianta você querer construir algo na frente das pessoas, se você não deixa primeiro Deus se revelar a você no bastidor, no lugar que ninguém está te vendo. Deus está chamando pessoas que são consolidadas nos bastidores. Será que você está em guerra com o teu processo? Mas essa é a noite de você fazer as pazes com Ele. Eu não sei em qual desses pilares você ainda precisa ter a revelação de Deus. Talvez você conheça Deus como aquele que é o bom pastor, mas você ainda não entendeu que Ele é o teu provedor. Talvez você está aqui essa noite e você tem trabalhado tanto porque você ainda não entendeu que é Ele quem provê o alimento para você, por mais que você trabalhe. Talvez você está aqui essa noite e você sabe que Ele provê para você, mas você ainda não entendeu que é Ele que te guia. E toda vez você quer tomar decisão do seu jeito e dá errado, você fica chateado. E Deus está olhando e falando assim: você está chateado comigo, mas eu não tenho nada a ver com essa decisão que você tomou. Porque Ele quer se revelar a você como aquele que te guia. A minha pergunta hoje para você é: qual pilar da revelação de Deus você ainda precisa viver e conhecer no teu processo?